Fala, gente boa! Sejam bem-vindos. Que bom que você está aqui nessa quarta-feira, nesse começo de dia, ou final do dia para você. E nós estamos chegando aqui já ao capítulo 9 de Provérbios e preste bem atenção, porque nos próximos 3 dias, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, você vai fazer um mini curso comigo de como lidar com diferentes pessoas também de forma diferente. O que nós vamos aprender em Provérbios é que tem tipos diferentes de pessoas e esses tipos diferentes de pessoas precisam ser lidados. Tem um jeito de lidar com essas pessoas que também precisa ser diferente. O que nós vamos explorar nos próximos 3 dias, e Deus é muito bom, né? Deu quarta, quinta e sexta. O que nós vamos explorar nos próximos dias é tremendo e é tão rico que um autor que eu gosto muito, um psicólogo cristão chamado Dr. Henry Cloud, ele escreveu um livro a respeito desses versículos que daqui a pouco nós vamos ler juntos. E esse livro eu li muitos anos atrás, lá nos Estados Unidos, e me ajudou demais a criar um paradigma, criar uma forma de compreender os diferentes tipos de pessoas que a Bíblia cita e como lidar, as características de cada pessoa e como lidar com elas. E o que eu vou fazer aqui hoje, nós vamos ler 3 versículos hoje, amanhã vamos ler de novo, depois de amanhã vamos ler de novo, nós vamos ficar em 3 versículos e cada um dos dias eu vou tratar de um tipo diferente de pessoa. E conforme esse livro, vou expandir um pouco além do que está escrito aqui em Provérbios, para eu fazer um resumão, vou fazer uma aula relâmpago aqui, baseado nesse livro do Dr. Henry Cloud, onde nós vamos aprender a lidar com 3 tipos de pessoas diferentes e vamos aprender as características de cada um deles e como nós precisamos lidar com cada um deles de forma diferente também. Então vamos para a sabedoria de Deus, depois eu vou trazer um pouco do conteúdo aqui do livro para você e aperte o seu cinto de segurança, porque os próximos 3 dias vai ser um mini curso em como lidar com tipos diferentes de pessoas e como você adaptar a forma que você lida com cada uma delas. Isso é muito, muito importante. Você vai entender o seguinte, você precisa lidar com pessoas diferentes de formas diferentes. Você precisa lidar com pessoas diferentes de formas diferentes, senão você vai se frustrar demais, você vai se cansar demais e talvez ao longo desses próximos 3 dias você descubra que um pouco da sua frustração é que talvez você está lidando com uma pessoa que tem uma certa característica da forma errada. Vamos aprender? Vamos explorar junto? Abre o teu coração. Posso sugerir para você de verdade, não é porque o conteúdo é meu, é o conteúdo do Dr. Henry Cloud que eu vou passar para você aqui de uma forma resumida. De verdade, pega um caderno e anota. Pega um caderno e anota. Se você compreender o que nós vamos falar nos próximos 3 dias, muda muita coisa na sua vida. Se você lida com familiares, amigos, colegas de trabalho, funcionários, tá? Anota. Isso aqui é ouro, tá? Para a minha vida e para a sua vida, a partir da Bíblia e a partir da vida do Dr. Henry Cloud. Primeiro, vamos então para a nossa leitura dos versículos. Provérbios capítulo 9, nós vamos ler os 7, 8 e 9. Nos próximos dias nós vamos ler os 7, 8 e 9. Nós vamos ficar nesses 3 versículos aqui e vamos falar sobre os 3 tipos diferentes de pessoas. Um tipo de pessoa hoje, outro tipo de pessoa amanhã e finalizando na sexta-feira com o último tipo de pessoa, as características e como lidar com cada uma delas. Beleza? Apertou o cinto, pegou o caderno? Tá pronto aí? Bora! Provérbios capítulo 9, versículos 7, 8 e 9 diz o seguinte, olha só. Quem corrige, tá aqui uma ação, corrigir. O zombador, tá aqui um tipo de pessoa, vai ter um resultado, olha só. Traz sobre si o insulto. Você fez uma ação para com um determinado tipo de pessoa e ó, deu ruim. Trouxe sobre si mesmo o insulto. Quem repreende, aqui é um paralelismo, tá? Corrigir e repreender, mesma coisa. Ímpio e zombador, mesma coisa. Então, quem repreende o ímpio, ímpio e zombador é o mesmo tipo de pessoa, mancha o próprio nome. Traz sobre si insulto, mancha o próprio nome. Ou seja, cara, você fez a ação errada com o tipo de pessoa errada. Deu ruim para você. Presta atenção, porque a gente vive isso direto, tá? Versículo 8. Não repreenda o zombador. O que está dizendo para nós aqui, cara? Não faça isso. Com o zombador, você não trabalha na repreensão. Você não deve repreender o zombador. Caso contrário, ele vai te odiar.
Se você repreender o zombador, ele vai te odiar. Repreenda o sábio, ele vai te amar. Olha que interessante, tem um tipo de pessoa que vai amar se você repreender ele. Mas tem um tipo de pessoa, o zombador, que vai odiar se você repreender ele. Olha que interessante. Tipos diferentes de pessoas, tipos diferentes de reação. Vamos para o versículo 9? Instrua o homem sábio e ele se tornará ainda mais sábio. Ensine o homem justo. Opa, vamos pular para cá. E ele aumentará o seu saber. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. Instrua o homem sábio e ele se tornará ainda mais sábio. O que esses versículos nos ensinam para começo de conversa? Nos ensinam que existem tipos diferentes de pessoas e que nós precisamos lidar com elas de forma diferente. Qual que é um grande motivo de frustração nos nossos relacionamentos? É que a gente lida com tipos diferentes de pessoas, mas da mesma forma. Ou a gente lida com o outro da forma que a gente gostaria que lidasse com a gente. E a gente não leva em consideração que a própria Bíblia descreve pessoas de características diferentes, com reações diferentes à mesma ação. Por isso o versículo 8 diz: não repreenda o zombador, mas repreenda o sábio. Se você repreender o sábio, ele vai te amar. Cara, ele vai, pô, obrigado. Se você repreender o zombador, ele vai te odiar. Ou seja, cuidado para não aplicar o mesmo remédio para tudo quanto é tipo de doença diferente. Doenças diferentes precisam de remédios diferentes. Ou pessoas diferentes precisam de uma tratativa diferente. E aqui nós vamos pegar o contexto desses provérbios e vamos aplicar alguns princípios que o Dr. Henry Cloud, psicólogo cristão, autor de muitos livros, homem respeitadíssimo, descreve no seu livro. Eu não estou dando aqui o título do livro porque ele já não está mais em publicação no Brasil. Tá? Ele foi publicado em português lá atrás, já não está mais em publicação. Mas eu vou passar para você aqui um resumo básico, começando com essa pessoa do zombador, que aparece no versículo 7, no versículo 8. Fala dessa pessoa zombador, poderíamos chamar ele de ímpio, porque ele é chamado de ímpio, né, no versículo 7. Zombador ou ímpio, ou nécio. Outras traduções traduzem ele como nécio, uma pessoa que não tem sabedoria, não aprende com o erro dos outros. Vamos olhar algumas características do zombador, tá bom? Anota aí e vê se você consegue identificar, não somente nos outros, tá? Mas em você também, tá? Aqui a gente acaba, mas eu estou identificando isso nos outros, meu primo, meu irmão, meu cônjuge, meu colega de trabalho. Cara, vamos também passar o filtro na gente para ver como é que a gente está. Características do nécio. Primeira característica, ele resiste correção. Resiste feedback, correção, crítica construtiva, ele resiste, ele não quer ouvir. Se ele souber, cara, ele sai correndo. Segundo, tem a tendência de culpar os outros ou culpar as suas circunstâncias pelo erro que ele mesmo comete. Ah, mas o meu pai, a minha mãe, você não sabe o que aconteceu comigo, não sei o quê. Naquele dia choveu, naquele dia fez sol, naquele dia estava muito calor, naquele dia estava muito frio. Culpa os outros e culpa as circunstâncias, mas não assume a sua própria responsabilidade, não culpa a si mesmo. Terceira característica. Muitas vezes vai repetir os mesmos erros e nunca aprende. Aquela pessoa que erra e não aprende. Você fala, cara, mas eu já falei, eu já expliquei, eu já cansei de falar, eu já desenhei, eu já fiz um monte de coisa. Continua cometendo os mesmos erros com o que parece ser uma incapacidade de aprender. Zombador. Insensato, é nécio, tá? Um tipo de pessoa. Quarta característica, então, usa mecanismos de defesa, de negação e minimização. Vamos lá, negação, não fui eu não tenho nada a ver com isso. Eu não falei nada, eu não fiz nada. Negação. Minimização, eu falei, mas eu falei uma coisinha. Eu fiz, mas o que eu fiz não fez diferença. O que eu fiz não é importante. Que eu fiz não justifica a reação que a pessoa teve comigo. A pessoa explodiu, meu Deus do céu, né? E nega e minimiza como um mecanismo de defesa. Pegou aí? Tá? Resiste correção,
tem a tendência de culpar os outros e as circunstâncias, muitas vezes comete os mesmos erros e parece que não aprende, usa mecanismos de defesa e de minimização para tentar se proteger. Beleza, essas são as características do zombador que está aqui no texto. Como que eu lido com o zombador? Porque a gente tem pouco tempo, eu tenho que resumir muita coisa em pouco tempo. Como que eu lido com o zombador? Anota aí. Para de falar e coloque limites. Pare de falar e coloque limites. Por quê? Porque o zombador não ouve a sua correção. Vamos voltar para o texto? Vamos para a Bíblia. Não dá tiro no carteiro, hein, gente? Sou só carteiro. Olha a Bíblia aqui. Não repreenda o zombador e, caso contrário, ele vai te odiar. Ó, quem corrige o zombador traz sobre si insulto. Quem repreende o ímpio, mancha o próprio nome. Já teve aquela conversa onde você vai corrigir alguém por um erro que ele cometeu e a pessoa não somente não te ouve, xinga você, fala mal de você, repreende você e sai falando para os outros. Eu não acredito que o pastor, que o João, que a Maria veio falar comigo. Você não sabe o que ele falou e sai falando mal de você. Aí você fala, meu Deus, eu tentei ajudar, tentei ajudar, tentei provocar um crescimento e ajudar a pessoa a enxergar e ela saiu falando mal de mim. Pois é, você saiu tentando corrigir um zombador e a Bíblia diz que zombador você não corrige. Mas se eu não corrijo, eu faço o quê? Você coloca limites e consequências. Vamos aplicar isso para um ambiente de trabalho para você entender como isso funciona. Com zombador, com ímpio, com nécio, né, esse tipo de pessoa que são mesma pessoa, só nomes diferentes, você precisa usar não a razão, porque eles não vão ouvir o teu argumento. Você precisa usar consequências. Então vamos lá, ambiente de trabalho. Funcionário X, nós conversamos sobre o seu desempenho no último mês. Isso aqui precisava melhorar. Nós vimos que não melhorou. Então você está agora num período probatório de mais 30 dias. E se esses comportamentos, aí você precisa ser muito claro, tá? Se isso e isso não mudar até a data X, a consequência será a sua demissão, ok? Então você está sendo muito claro. Isso e isso precisa mudar até tal dia, senão a consequência será essa. Você para de falar e você impõe consequências. Com nécio e com zombador, não fica falando, gastando saliva. Talvez você já está cansado de gastar saliva com uma pessoa que não mudou na sua vida. Pois é, talvez você esteja lidando com o nécio, talvez não seja inteiramente nécio, mas nessa área é nécio. Para de gastar saliva e coloca consequências. Cria uma estrutura. Cria limites, sabe? Limites, cara, você não vai poder mais fazer assim, você não vai poder mais agir dessa forma, você não vai poder mais trabalhar aqui se você continuar fazendo desse jeito. Se eles mudarem, presta atenção, se o nécio mudar, quando o nécio mudar, e não é uma coisa fácil fazer o nécio mudar, porque ele joga a culpa nos outros, faz tudo isso que ele diz aqui, né? Quem corrige o zombador, traz sobre si um insulto, repreende o ímpio, mancha o próprio nome, não repreenda o zombador que ele vai te odiar. Então, o zombador já é um bicho difícil de você mudar. Se ele mudar, presta atenção nisso aqui. Se ele mudar, se ela mudar, vai mudar não porque você falou com ele ou falou com ela, mas ele vai mudar porque as consequências chegaram. E a dor de mudar é menor do que a dor de não mudar. As consequências chegaram e as consequências vão forçar essa pessoa a mudar. Se o nécio mudar, ele muda porque ele recebeu as consequências. Não vai mudar por você ficar fazendo isso aqui, ó. Então, vamos aprender a lidar com diferentes tipos de pessoas de forma diferenciada. Qual que é o problema? A gente lida com vários tipos de pessoas diferentes, mas a gente lida da mesma forma. Vamos para o texto. Vamos terminar com esse texto. Quem corrige o zombador traz sobre si mesmo insulto. O cara sai falando mal de você. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. O cara fala, não acredito que o cara falou isso, eu não acredito que ele me falou, eu não acredito que ele fez, eu não acredito. Manchando teu nome. Não repreenda o zombador. Olha a Bíblia aqui, não dá tiro no carteiro. Não repreenda o zombador. Caso contrário, ele vai te odiar. Repreenda o sábio. Esse é o que nós vamos estudar amanhã. Repreenda o sábio e ele o amará. Ok? Então, o que a gente aprende aqui? Precisamos lidar com pessoas diferentes de formas diferentes.
com o nécio não ouve palavras. Porque a sabedoria é você aprender com o erro dos outros, né? Você não ter que cometer o erro, mas você aprende com o erro dos outros e você pega a sabedoria para você e você não precisa cometer aquele erro. O nécio não é sábio. Ele só aprende cometendo os erros. Só aprende com as consequências. E com o nécio você precisa parar de falar e impor consequências, colocar limites, ser claro sobre as consequências que virão se determinado comportamento não mudar. Muita gente está frustrada, gastando saliva, tentando desenhar e está falando com nécio. E não sabe que nécio não ouve palavras e nem entende desenhos. Nécio entende consequências. Então, dê consequências, coloque limites e você vai ver que a situação vai mudar, porque você vai ter o remédio certo para a doença certa, tá bom? Amanhã nós vamos falar sobre o sábio e na sexta-feira nós vamos falar sobre um terceiro componente que não aparece tão claramente aqui na Bíblia, mas que é muito importante a gente aprender também, tá bom? Eu aguardo vocês, vamos orar e aguardo vocês para a segunda parte amanhã. Pai, nós oramos que o Senhor nos dê a sabedoria de lidar com pessoas diferentes de forma diferenciada. Obrigado por esse começo de explicação desse texto bíblico tão rico. Ajuda-nos a absorver tudo, Deus, que o Senhor tem para nos ensinar nesses próximos dias. Peço tua bênção sobre a vida dos meus irmãos e clareza, Deus, para nós podermos viver a nossa vida de forma sábia e bem-sucedida. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Aguardo vocês amanhã para a continuação. Até lá.